Bom dia, você que está nos acompanhando com as reflexões do livro de Eclesiastes. Eu quero te mandar um grande abraço nesse momento. Estamos já na reta final do livro, já sentindo saudades de tudo que temos compartilhado, todos os retornos recebidos. Muito obrigada. Quero te dizer da minha alegria e também dessa parceria que tem sido criada ao longo da nossa caminhada com a reflexão desse livro, que é desafiador, sim, muito desafiador para a nossa reflexão e também para fazermos uma revisão da forma como a nossa espiritualidade foi construída ao longo de décadas, como a minha, e que o livro de Eclesiastes nos ajuda a olharmos com muito mais carinho a nossa espiritualidade e também a forma como nós estamos caminhando como pessoas. E a minha palavra nesse momento é que nós devemos ter bastante carinho pela nossa própria vida, devemos olhar para a nossa própria alma com cuidado, com zelo, devemos acolher a pessoa que temos construído ao longo de todos esses anos e também um olhar bem generoso para com as pessoas que estão à nossa volta, que são preciosas, que são tão importantes para as nossas vidas, que são as pessoas que convivem conosco, que estão conosco e que caminham conosco. Hoje vamos refletir sobre o capítulo 10. O livro de Eclesiastes só vai até o capítulo 12, apenas um versículo, quando ele diz assim, versículo 4, se aquele que governa ficar indignado contra você, não deixe o seu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensas. Em uma outra versão, ele diz assim, se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. Nós sabemos que essa tranquilidade que ele fala em tempos de hostilidade, de competição, de dificuldade, de críticas pesadas, ou mesmo, como diz aqui, que uma autoridade se levantou contra você, que você não deve abandonar o seu posto e deve manter a tranquilidade, porque isso vai evitar grandes erros. Nós sabemos que isso aqui tudo está ligado ao domínio próprio, uma super capacidade de equilibrar o próximo passo diante de ofensas, de hostilidades ou de qualquer que seja a peleja que você esteja enfrentando. O domínio próprio é, sim, um dos frutos do Espírito que Gálatas 5 registra, ali quando ele fala da amabilidade, da fé, da generosidade, também ele vai falar do domínio próprio, uma super capacidade para manter-se bem, com prudência, com equilíbrio, para dar o próximo passo, para tomar uma decisão acertada diante de momentos difíceis. Eu vou me reportar a Provérbios, aqui no capítulo 16, no versículo 32 de Provérbios, ele diz assim, melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Vencer as próprias paixões é mais glorioso do que vencer uma batalha. Uma direção certeira para a nossa vida e também para nós não errarmos no momento que vamos decidir, debaixo de pressões terríveis, o nosso próximo passo, as nossas decisões. Toda essa questão em torno do domínio próprio, em torno do ânimo sereno, da tranquilidade, me fez lembrar também o que a Bíblia fala sobre em que um momento como esse nos leva a falarmos coisas que muitas vezes nós nos arrependemos para sempre. Devemos, juntamente com essa
tranquilidade, esse domínio próprio e esse ânimo sereno, animar bem, temperar bem as nossas palavras. Provérbios capítulo 15, versículo 1, ele diz: a resposta branda desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Aqui também no capítulo 15, versículo 4, ele diz: o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. A palavra, ela é motivada pelo que nós temos dentro. É por isso que a Bíblia diz que a boca vai falar do que o coração está cheio. Se o coração está tranquilo, se o coração está sereno, se o coração tem domínio próprio, as palavras que virão após isso são palavras afáveis, doces, palavras generosas, palavras brandas, como ele diz aqui, e que vai desviar a fúria. Também, capítulo 16 de Provérbios, versículo 24, diz: as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Chama a atenção esse texto que compara as palavras suaves ao mel, doces para o paladar e boa para a saúde. É a nossa dica de hoje, é a nossa reflexão de hoje. Primeiro, nós devemos estar temperando as nossas motivações com o domínio próprio, com o ânimo sereno, com a tranquilidade, para que as palavras, as ações e as nossas decisões diárias, elas possam passar pela delicadeza, pela doçura e também pela generosidade. E como diz o texto, melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito, e aqui nós diríamos o coração e a língua, do que conquistar uma cidade. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que da nossa boca sejam proferidas palavras amenas, generosas, calmas, palavras doces, que venham abençoar e edificar a vida dos outros e a nossa própria. Quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E eu luto contigo para esse domínio próprio, para essa tranquilidade e esse ânimo sereno. É o nosso desafio para hoje. Um grande abraço.